Olá, pessoal. Esta aqui é a maravilhosa Ana Luísa Noves, que vocês que são alunos do 20 de julho do ano passado já conhecem, que ela já fez uma live conosco. E hoje ela vai falar desse assunto que para mim é muito, extremamente especial, que é a afetividade na aprendizagem. Ana, se apresenta para eles, assim que nós temos alunos novos também. Olá, gente, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Eu fico muito feliz quando eu recebo o convite dessa escola maravilhosa. Eu já tive o prazer de estar aqui uma outra vez. E, assim, eu tenho um carinho muito grande pela professora Angélia, ela é uma pessoa que a gente já tem uma relação. Então, assim, é muito bom estar aqui falando de um tema que eu também sou extremamente seduzida, tão seduzida que eu criei um projeto para justamente validar a importância da presença, da consciência, dos afetos que a gente sente no nosso processo de viver, no nosso processo de aprendizagem, né, que faz total diferença, total diferença. Então vai ser muito bom conversar com vocês. A minha ideia é que a gente troque ideias, né? Eu vou colocar o que eu penso e depois eu quero muito ouvir de vocês, suas perguntas, para a gente conversar, porque a coisa que eu mais amo na vida é conversar. Porque eu acho que quando a gente conversa, tem uma boa conversa, nossa, às vezes a gente escuta um negócio que muda a energia do nosso dia. Então eu estou assim, muito animada de poder ouvir vocês também, da gente conversar sobre esse tema, de saber o que vocês pensam sobre esse tema. Então vai ser muito bom estar aqui nesse momento com vocês. Obrigada, Isabel. Obrigada, Samuele. Então vamos lá, vou passando aqui, Ana, um pouquinho sobre você, né? O assunto é a afetividade na aprendizagem escolar. E de última hora eu consegui também que um colega participasse, ele vai tocar uma música pra gente muito especial, esse colega aqui, o professor Edgar Santos Moreira, e eu garanto que a Ana vai amar, porque a Ana sempre gosta de terminar os encontros com música, e essa música em especial eu gosto bastante, então no finalzinho esse colega vai se apresentar, tá? Maravilha. Então, aqui nós temos a formação da Ana Luísa Noves e tudo que ela faz, a ficha é bem grande, então depois eu vou deixar essa apresentaçãozinha aqui, né, na descrição do vídeo, mas ela é graduada em psicologia, especialista em saúde mental infanto-juvenil. Vou resumir para vocês, ela está em vários projetos e ela é escritora de contos, e esses contos sempre têm um quê de saúde emocional também para as crianças, né? E hoje eu queria muito que a Ana falasse um pouco do @papo com zero, que é um projeto muito especial, principalmente para vocês normalistas, né? Que se Deus quiser, ano que vem vão estar em sala de aula. O @papo com zero é um projeto que envolve afetividade, escola, essa relação, essa interação. É como se estivesse trabalhando um quociente que a gente quase não trabalha, porque na escola a gente trabalha muito quociente intelectual, né? O QI. Vamos lá, trabalhar conteúdo, mas o QE, que é o quociente emocional, que é pouco trabalhado e que influencia em muito na nossa vida. E aqui, esse é o @papo com zero. Sugiro que vocês sigam lá no Instagram, tem muito conteúdo bem interessante, tem umas atividades também, e vocês podem também inscrever a escola de vocês, a turminha de vocês, para que haja essa troca, né, de aprendizagens, né, de orientações realizadas pela equipe, tá? Então é só procurar lá no Instagram, tem esse zerinho com a coroazinha, uma coroa, né, Ana? Uhum. Tem uma coroa. Esse zerinho é muito especial. Muito especial. É muito especial, né? E eu sempre peço para eles prestarem atenção, Ana, que no final da live eu faço umas perguntinhas sobre o que foi falado aqui. Eu peguei umas imagens que eu achei muito interessante que resume. Primeiro, essa imagem aqui que você está com as crianças te abraçando, eu acho que te resume absurdamente. Porque você é isso, você é luz, é afetividade, é entrega. Essa foto, quando eu olhei, falei, essa é a Ana Luísa mesmo. E aí nós temos um 0 virado para o 1. Tem aí uma criança, né, com a placa Alegria. Esse seu olhar para a criança, que eu acho que também te resume, é esse. Que papo é esse, Ana? O Papo com Zero é um projeto a favor do diálogo, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Que papo é esse? Então,
Vamos falar desse assunto que, sinceramente, assim, é o meu assunto preferido. Tem que falar a verdade. Então, o Papo com Zero foi um projeto que nasceu em 2017, quando eu lancei meu primeiro livro de contos, O que os olhos leem, o coração sente. E nesse mesmo ano em que eu me descobri encantada pela possibilidade de escrever, ou seja, eu entendi que eu não gostava só de ouvir histórias, porque eu costumo dizer que eu sou muito inteligente, sabe? Por quê? Porque eu escolhi uma profissão que eu ganho para aprender. Já que a gente está falando da emoção na aprendizagem, então, assim, eu tenho aulas diárias de vida, de como as pessoas lidam com seus problemas, como elas podem criar novos caminhos para aliviar suas dores. Então, eu escuto, eu aprendo com essas pessoas e ainda ganho por isso, gente. Eu sou muito inteligente mesmo. Por isso que eu digo assim que eu... Então, nesse ano que eu descobri, né, que eu vinha descobrindo que eu gostava de escrever histórias, e foi o ano que eu fiz 50 anos, meio século de vida, foi também colocado pela Organização Mundial de Saúde que nós estamos vivendo uma questão muito séria, que era a incidência de depressão no mundo, que estava sendo considerado o mal do século XXI. E eu tinha, nesse livro, uma amiga minha muito querida, Rita Sinara, falou assim: Ana, tem um conto seu que eu sou apaixonada, que é A Fuga do Zero. Eu não sei porquê, mas você acha que você não pode fazer alguma coisa com isso? Aí, quem me conhece sabe, jogou uma semente, eu já começo a ficar pipocando, o que eu vou fazer com essa semente, que alguma coisa tem que brotar daí, porque aquilo fica me acompanhando. E aí eu parei para olhar o conto, e o que eu descobri? Gente, eu escrevi um conto de um personagem que estava deprimido, e que depois de trocar uma ideia com ele descobriu que ele valia muito mais do que ele imaginava. No caso, o meu personagem, o Zero, um algarismo que vocês conhecem, não muito popular na escola, mas depois de vocês conhecerem o meu Zero, vocês vão olhar para ele com mais simpatia. Ele achava que ele não valia literalmente nada, então ele estava querendo fugir da sala de matemática. Até que o pega ele no meio da fuga e começa a conversar com ele, dizendo: cara, você é fundamental para a gente. Aí o Zero não entendia nada disso. Como assim fundamental? Eu sou o Zero, não vale nada. Você que é o que é o cara. Se você quer dizer que alguém é bom, você diz: você é o número 1. Ninguém diz: você é o número 0. Ele falou: cara, mas você e sua família são fundamentais. Ele: como assim? Porque é do nada que tudo começa. Aí o Zero levou um tempo para entender essa parte filosófica do Zero. Ele disse: para você saber que é ter, tem que não ter. E se você vem... dependendo do lado que você está em relação a mim, eu mudo até de nome. Aí ele se lembrou, realmente, 1 vira 10, né? E se a sua família vem vindo, o tempo vem chegando, eu vou mudando de nome o tempo todo. Então o Zero, naquele momento, ele percebeu que ele era o nada, que também podia ser tudo, que ele dava essa potência infinita. E aí, convivendo, e aí eu percebi, gente, é isso, quando a gente não está legal, quando a gente está com problema que a gente acha que não tem saída, quando a gente pode conversar com alguém que a gente confia, muitas vezes a gente escuta alguma coisa que muda aquela perspectiva. E aí, na minha convivência com o Zero, eu vou explicar agora por que eu amo esse algarismo, porque ele potencializou infinitamente as minhas ideias. Então, eu descobri, convivendo com ele, que ele é o algarismo mais generoso e colaborativo de todos. Ele é muito bacana, esse número. Porque olha só, gente, quando ele está à esquerda, ele respeita o outro como ele é. Ele não muda 1, ele não muda 2, ele respeita o outro na sua inteireza. E quando ele está à direita, gente, ele aumenta o valor de todo mundo. Então, ele potencializa todo mundo. Então, eu acho que ser um Zero, por isso que eu digo que eu sou um Zero. Eu adoro ser essa pessoa que respeita o outro no que ele é e adoro contribuir para ele se potencializar e crescer. Então, assim, para mim, hoje o Zero tem essa filosofia. E, justamente, o que faz a diferença de uma boa conversa? Uma boa conversa, seja dentro da sala de aula com os nossos alunos, seja no consultório de psicologia com os nossos clientes, seja na vida com a nossa família, com os nossos amigos, o que é importante é a gente ter o quê? Presença. E o que é presença, né? A presença, ela é a pessoa ter aquela certeza que você está para ela. E isso cultiva o quê? O vínculo.
E o que tempera a qualidade desse vínculo? O afeto. Então, o afeto é o tempero da relação. O afeto é o tempero do encontro. Então, quando a gente está genuinamente presente para alguém, a gente está vibrando o quê? Amor, interesse. E a gente encontra um sentido para aquele encontro. E aí, o que acontece hoje em dia? Por que a gente tem que levar o afeto para a aprendizagem? Porque se a gente não dá um sentido para aquilo que a gente está ouvindo e aprendendo, um sentido emocional, aquilo fica banal, aquilo não entra, não nos comove, não nos inspira. Então, hoje, o falar do socioemocional, por que se fala tanto sobre isso? Porque, como Paulo Freire dizia, a gente não pode ter uma educação de conta, né, de depósito bancário. Você vai lá, fala um monte de coisa para aquela pessoa, mas ela escuta aquilo tudo e aquilo não toca ela. Ela não encontra sentido. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou aprendendo sobre isso? Qual é a graça disso? Então, hoje, a gente precisa, de fato, principalmente depois desse momento dramático, que ainda estamos vivendo, graças a Deus, numa situação menos aguda da pandemia, o que a gente percebeu? Qual foi o recado do Covid? Primeiro recado do Covid. A gente precisa ter um tempo para se ouvir. Porque a gente vive no mundo com tanta informação, com tanta coisa que a gente tem que absorver, que a gente não se escuta. E para essa presença acontecer, eu tenho que me escutar também. Porque não basta eu ir para dar para o outro. Eu estou aqui para me doar para você, para estar com você. Não, eu preciso, para estar com você de verdade, eu preciso, antes de mais nada, estar comigo. E como é que a gente está com a gente? Quando a gente conversa conosco, na nossa intimidade. Quando a gente escuta como a gente está. Quando a gente para dizer, como é que eu estou me sentindo hoje? O que eu preciso hoje para ter um dia mais tranquilo, mais agradável para mim? E muitas vezes a gente está tão preocupado em correr, em entregar os trabalhos, em fazer as coisas, que a gente não se escuta. E essa escuta é muito importante, porque aí eu vou me cuidar melhor, eu vou entender o que eu preciso. Né? Então, assim, esse é o primeiro diálogo fundamental que a maioria de nós, por conta das pressões culturais, sociais, de que você tem que ser bem-sucedido, quem não está fazendo milhões de coisas está por fora, quem não está estudando 50 milhões de coisas. E aí as pessoas estão vivendo numa correria e não estão absorvendo nada. Por quê? Porque aquilo não toca o coração delas. Elas estão com excesso de informação e nenhuma relação com o que elas estão ouvindo. Então, eu me perceber ajuda a afinar a escuta do que eu preciso, do que vai contribuir para mim. Outra coisa muito importante, né, que a gente foi convidado a pensar nesse momento tão difícil que passamos, né, que hoje se fala tanto da importância de trabalhar isso com as nossas crianças e conosco. A gente também passou a afinar durante a pandemia a empatia. Porque quando eu me escuto, sei o que eu preciso, entendo o que eu sinto, quando alguém me conta que está sentindo alguma coisa, eu consigo ser mais empático, porque eu reconheço. Porque senão, eu não preciso viver exatamente o que a pessoa está vivendo, mas eu entendo o que é tristeza, eu entendo o que é alegria, eu entendo o que é desesperança, e aí eu posso acolher, eu posso estar próximo dessa pessoa. E isso estabelece o quê? Uma qualidade naquele encontro. Então, eu acho que hoje a gente tem um convite fundamental nesse lugar tão ímpar da nossa vida, que é a escola. Que é o quê? A gente não está aqui só para passar matéria. A gente está aqui para construir relação humana. A gente está aqui para mostrar que a gente olha para o colega, que a gente olha para o professor, que a gente olha para o nosso entorno. E aí a gente pode, além de aprender matemática, português, ciência, geografia, história, aprender uns sobre os outros, né? Afinar essa nossa empatia, afinar a compaixão. Então, assim,
Hoje eu acredito que ter um diálogo de qualidade dentro da sala de aula, onde o professor estabelece proximidade real com seus alunos. Né, num projeto que nasceu do Papo com Zero, que é o Mania de Bilhetes, inclusive o Zerinho está oferecendo um workshop a custo zero para quem quiser participar, dia 6 de novembro, das 9 ao meio-dia, pela plataforma Zoom. A gente está oferecendo para apresentar a metodologia do Mania de Bilhete. Mais à frente, Ana, eu vou colocar o folder e aí eu vou pedir para você intensificar esse convite maravilhoso e imperdível. Ok. Então, esse projeto que algumas professoras já realizaram, o que elas perceberam? Que elas não sabiam de um monte de coisa que estava acontecendo na vida dos alunos. E isso ajudou a elas entenderem aquele menino que estava mais hiperativo, aquele menino que estava mais calado, conseguiram identificar situações de bullying que elas não estavam percebendo que estava acontecendo, ou estavam entendendo no outro lugar. Então, quando você cria esse acolhimento dentro da sala de aula, a criança, ela vê nesse espaço um lugar que não é só para ela ouvir um monte de informações, é um lugar de encontro. E quando você trabalha esse encontro, dela com ela mesma, dela com seus colegas, ela começa a encontrar o quê? Um sentido para aquilo que ela está aprendendo. Ou seja, se eu não tenho sentido com o que eu estou aprendendo, eu não vou para lugar nenhum. Né? Aquela coisa que a gente, quando decora para a prova, quando faz a prova, a gente nem lembra que estudou. Por quê? Porque aquilo ali não fez sentido. Aquilo ali não me tocou. Então, como criar esse ambiente de amor? Isso não é piegas, é real. O amor, se a gente só vibrasse no amor, o mundo nem precisava de lei. Porque a gente naturalmente é respeitar o outro. A gente naturalmente é querer cuidar do outro. Né? Então, hoje, mais do que nunca, vocês que estão escolhendo essa profissão tão linda, que eu admiro tanto, que é abrir o mundo para as crianças, abrir o mundo, mostrar para elas que o mundo é muito maior, que elas podem descobrir coisas incríveis que vocês vão levar para essas crianças. Então, vocês imaginem, vocês, além de levar esse tesouro, estabelecer esse encontro, essa construção colaborativa, onde as crianças dividem as suas ideias, não repetem só a resposta que tem que estar, aquela resposta dirigida da prova. Poder conversar um pouco sobre o que eles viveram, sobre o que eles estão pensando, sobre o que eles acabaram de aprender, e de também ter liberdade de um ajudar o outro. Então, isso abre uma possibilidade que o nosso mundo hoje, sem dúvida nenhuma, carece. Porque se tem uma coisa que a gente acabou tendo que eu sempre acredito que pior que seja o cenário, alguma coisa a gente tira. Sempre entre os cascalhos existem pepitas de ouro. Que é assim, o poder de quando você, ao se cuidar bem, você naturalmente cuida bem do outro. Você compreender que se você se protege, você protege o outro. Você compreender que ter esse tempo de encontro, onde as famílias foram obrigadas a conviver 24/24, ninguém mais podia correr desesperado. E aquilo, ao mesmo tempo que teve muita dificuldade no início, quantas descobertas a gente não fez? Quantas percepções se fizeram presentes que a gente antes não tinha tempo para ver? Porque hoje a gente vive se cuidando não para se sentir feliz, a gente vive se cuidando para ter um desempenho maior. É tudo distorcido. E aí a gente percebeu que um vírus chegou na nossa vida, a gente não podia fazer desempenho nenhum, e aí a gente teve que olhar para a gente, perceber o seguinte: aquilo que faz a gente dar conta do caos é quando a gente está totalmente inteiro com o que a gente é. E presente com as pessoas que são fundamentais na nossa vida. E nós que estamos interessados em nutrir as nossas crianças do melhor insumo possível, não existe nada mais fundamental que ouvir e discutir com elas sobre esses afetos, sobre esse tempero que a gente coloca nos ingredientes da vida, para que essas crianças possam lidar com as frustrações,
lidar com seus problemas sem preconceito, poder compartilhar, pedir ajuda, e isso não ser motivo de vergonha, porque quem é forte não chora, quem é forte só pode ter nota 10. Olha só, fortaleza reside na potência que aquele ser humano tem. E o que é lindo é que cada ser humano tem a sua potência singular, a sua potência individual, que é encantadora. Como é bacana quando a gente abre a escuta para ouvir o que o outro pensa, sentir, né, reconhecer. Então, se a gente leva esse tempero mágico, fundamental, porque na história da humanidade, nós sempre crescemos no coletivo. O homem sobreviveu porque vivia em tribo, em grupo, né? Então, assim, a gente tem que resgatar essas rodas, onde havia o que? Essa colaboração para a construção de novas ideias, de um ajudar o outro. E isso vai dando o quê? Potência, indo na contramão do que a nossa sociedade hoje tem de cultura dominante, de potência do individualismo. Cuida do seu, o outro que se vire. Como assim? A gente precisou muito, nessa pandemia, da presença do outro. Nós criamos a possibilidade de transformar a tecnologia, que era um espaço de segregação, de cada um ficava mais separado da sua família, num espaço de encontro. Nós criamos intimidade na tela. Pessoas casaram na tela. Pessoas criaram rituais na tela, pessoas que faleceram durante a pandemia, as pessoas faziam encontros na tela, pessoas celebraram aniversário na tela, pessoas conversaram de verdade na tela. E o que mudou? A tela sempre foi a mesma, a internet sempre foi a mesma, os instrumentos sempre foram o mesmo. O que mudou? Nós. Por quê? Porque nós fomos forçados a sentir, fomos forçados a ampliar o olhar para criar possibilidade na diversidade. E o que aconteceu? Uma quantidade enorme de criações que comovem quando você encontra, de movimentos de pessoas solidárias, querendo genuinamente ajudar, olhando para o outro, não olhando só para o próprio umbigo. E se sentindo bem de ajudar e, ao mesmo tempo, ser ajudado, porque vivia a mesma história, mesmo que em barcos diferentes. Então, assim, hoje eu acredito que, mais do que nunca, que a aprendizagem a afetividade no aprender da vida é a raiz, vamos dizer assim, a coluna mestra para a gente criar um mar de possibilidades. E nós Ana, desculpa, olha, você, vários elogios. O pessoal está aqui te chamando e concordando com tudo que você está falando. Uhum. E tem aqui uma frase aliás, tem né, como se fosse um vocabulário, né? Sim. Que o Rubem Alves falou, que a afetividade é toda experiência de aprendizagem, se inicia como experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim afetare, quer dizer ir atrás. É o movimento da alma na busca do objeto da sua fome. É o eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. Concorda, Ana? Completamente, porque, inclusive, é muito importante a gente fazer uma distinção de desejo e vontade. Às vezes, a gente tem muito desejo e não realiza, porque faltou uma coisa básica, vontade, e a vontade vem da fome. A vontade vem daquilo que eu realmente quero realizar, porque aquilo me representa. Então, aquilo ali passa a ter um propósito, um sentido. Então, quando a gente nutre o nosso entorno
com essa importância de não negligenciar essa fome. Não achar que a gente mata a fome só com racional, com pensamento, com informação. Se não tem afeto, se eu não tenho um tempero naquele encontro, eu não entro em conexão. E essa conexão, ela é fundamental porque nós nascemos de uma relação. Nós nascemos porque um espermatozoide encontrou um óvulo. Então, desde o princípio, o homem precisa desse encontro relacional, da relação dele com os afetos que ele tem, da relação dele com o outro, para ele ir trocando e crescendo, e se desenvolvendo, e se nutrindo, e ampliando as possibilidades, olhando esse mundo de perspectivas sempre originais. Porque mesmo quando a gente volta para uma perspectiva que a gente conhece, se a gente está com olhar, com fome, com vontade, com aquela sensação, com aquela vontade de realmente conhecer um pouco mais do que nós somos, a gente descobre um detalhe diferente. Se vocês pararem para pensar, para ver que isso que eu estou falando faz sentido, todo mundo aqui já viu um filme, todo mundo aqui deve ter um filme preferido. Eu tenho alguns, que eu já vi assim umas 50 vezes. Só que toda vez que eu assisto, eu reparo um detalhezinho que eu não tinha notado antes. Aí eu falo, gente, eu não tinha visto esse passarinho nessa árvore. E aí aquilo ali vai sendo incorporado naquela relação, naquele encontro, naquela troca. Então, aquilo passa a ter sentido. Então, a gente precisa... O Daniel Siegel, ele fala de duas coisas muito importantes, né? Ele fala de 3 coisas importantes para a aprendizagem, que é a autoconsciência, que é isso, eu entender o sentido de eu estar aqui, entender o meu sentimento, como eu estou, quem sou, a empatia, porque é aí que a gente faz a conexão ao olhar para o outro e se identificar com o que ele sente, aí a gente estabelece uma relação, e a noção que nós vivemos numa coletividade. Ou seja, a gente não vive sozinho no planeta, não. E a pandemia veio colocar isso de uma forma e, assim, que não tem como questionar. Porque o que as pessoas mais se ressentiam? Da carência do abraço. Nossa, a coisa que eu mais ouvi... Eu disse assim, gente, eu tô passando por crise de abstinência de abraço, de encontro presencial, de trocar com alguém. Então, a gente precisou passar por uma privação para entender que a presença do outro é muito importante na nossa vida. E quando a gente tem um encontro inesquecível, aquilo a gente leva para a vida toda, porque fica marcado, fica tatuado na nossa história. E o professor, ele é uma figura fundamental na vida de qualquer um de nós. Todos nós temos um professor inesquecível, ou mais de um, em que a gente carrega aquela pessoa que percebeu os nossos olhos curiosos e abriu a janela e mostrou que você podia ir mais. Às vezes o professor vê aquela criança muito curiosa sobre tubarão, sobre dinossauro, aí ele vem e traz um livro, diz, olha, você pode aprender mais, você pode ir além do que você já sabe. E aquela criança guarda aquela lembrança para sempre, porque aquela pessoa mostrou para mim que sempre existe mais para eu conhecer. Ela alimentou o meu sentido, ela alimentou a minha vontade, ela me entendeu, ela respeitou a minha forma de ser. Então, e isso, às vezes as pessoas falam, Ana, mas isso é muito difícil, a gente tem que fazer o programa, tem que entregar lá tudo que tem que dar durante o ano. O currículo, né? A preocupação é com o currículo. E assim, gente, o currículo é importante, mas isso que eu estou falando, a gente faz às vezes na forma como a gente dá bom dia, na forma como a gente tira um tempinho para conversar um pouco. Né, o Mania de Bilhetes, ele tem esse exercício, né, de fazer as crianças pensarem, cada dia escrever um bilhete durante uma semana do que eles querem trazer de afeto para a escola para ter um dia melhor. E aproximam, né, Ana? A afetividade, né, quando você consegue até incluir o seu conteúdo numa atividade que trabalha afetividade também, né? Quando você fala do outro, quando você fala, por exemplo, você vai falar de autismo com matemática,
ou como na aula de Samuele, ela sempre está falando de questões sociais, junto ao conteúdo dela, fazendo uma paródia. Isso aproxima. A Letícia que falou que tem os professores do 20 de julho tatuados, né, nela, na história Sim. dela, porque essa afetividade até ajuda a esse cumprimento de currículo extenso também, porque o aluno ele vai querer ficar próximo ao professor, né, Ana? Porque Com tem professor que ele tem aquela frieza de dizer, não, é só o meu conteúdo, eu sou pago para dar esse conteúdo, eu não tenho que ter aquela atenção para o aluno, ou me doar um pouco mais. O que você pensa sobre isso com relação à afetividade como reflexo na aprendizagem desse aluno? Isso é fundamental, porque se eu não me sinto visto, se eu me sinto como mais um no meio no mar de outras carinhas, eu não entro em relação, muitas vezes. Então, se eu me sinto visto, se eu tenho uma relação com a minha professora, onde eu, pela maneira como ela me dá bom dia, por ela às vezes perceber que eu não estou bem, isso dá uma vontade de estar presente, porque eu me sinto reconhecido. Então, assim, não tem como, a afetividade é o tempero, porque se você não dá um sentido para aquilo que você está fazendo, por que eu vou fazer? Eu vou apenas reproduzir e não vou incorporar nada. Então, quando você cria um ambiente em que existe uma conversa, existe um respeito, existe uma atenção que não está só em dar o conteúdo programático, mas também eu estou atento que você hoje não está muito bem, eu estou atento que você hoje está mais agitado. Então, vamos conversar um pouco? Está tudo bem com você? E, às vezes, não precisa ser... Às vezes, as pessoas falam, mas eu não sou psicólogo, não vou fazer terapia. Mas, gente, a gente não faz isso em casa com a família. Às vezes, a gente faz uma pergunta que é o suficiente. Não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo desse encontro. E se existe qualidade nesse encontro, um bom dia, olho no olho, já ilumina. Eu vivi outro dia uma cena que me emocionou muito. Eu estava andando na rua e tinha um mendigo. E ele falou assim, vão lá, ninguém olha para mim. É isso, mais um que passa, ninguém olha para mim. Mais um que passa, ninguém olha para mim. E eu estava andando para o supermercado, e lá nesse supermercado vende umas quentinhas assim, com um prato, né, que você pode... Eu comprei uma quentinha para ele. E aí, quando eu voltei, eu olhei para ele e disse assim, olha, eu trouxe isso aqui para você. O olhar desse homem para mim foi o olhar mais lindo. Ele disse assim, você está dando isso para mim? Ou seja, você me ouviu? Você me viu? Então, isso durou 5 segundos? Mas a potência de luz que eu vi no olhar daquele homem foi o suficiente para ele desconstruir que ele era assim, eternamente invisível. Então, quando nós somos visíveis para o outro, isso faz toda a diferença. E a gente vive numa sociedade de invisíveis. E o nosso trabalho é trabalhar o autorreconhecimento e a força de uma relação em que um e o outro se tornam visíveis nesse encontro, onde a gente sente, onde a gente compartilha, onde a gente pode pedir ajuda. Nós estamos vivendo hoje uma situação tão dramática de jovens entrando em depressão grave, jovens que estão, infelizmente, tirando a própria vida. É uma situação dramática. E aí, o que o mundo está demandando? Eu acredito nisso, e eu hoje, para mim, isso não é um propósito de vida. Sabe? É um propósito de vida. Porque, assim, olhar, escutar, dizer um bom dia para alguém. Quantas vezes você entra no elevador, o povo não dá nem bom dia para você. Parece que você não está no elevador. Você é um ser, assim, né, transparente. Então, como é que a gente pode mudar isso? Eu escrevi um conto que era Fala Sorriso, que o menino não aguentava ouvir tanto desaforo, tanta gritaria das pessoas em um conto, então ele não sabia mais o que fazer, ele era tão sensível que ele começou a andar com headphone, porque ele não queria mais ouvir o som de ninguém.
até que a mãe dele levou ele para uma orquestra sinfônica, ele viu aquela orquestra maravilhosa, viu o maestro criando aquela sintonia com todos aqueles instrumentos. Ele falou assim, gente, será que eu posso fazer isso com as palavras? E aí a primeira palavra que ele escolheu foi bom dia, então ele começou a dizer sonoros bom dias, e aí cada vez que ele dizia, era uma fala que provocava um sorriso. E aí as pessoas começaram a uma olhar para a outra, né, e trocar, e se reconhecer, e não passar batido. Né? Então, assim, a afetividade, porque aí a gente não está falando só da aprendizagem dentro da sala de aula, a gente aprende o tempo inteiro, a gente aprende na vida o tempo inteiro, a gente aprende em todos os lugares o tempo todo. Mas se essa afetividade não está cuidada, não está presente, a gente começa a ter uma série de frustrações e não sabe por quê. Porque a gente está tão preocupado em se armazenar informação que a gente deixa de se ver. E aí, de repente, eu estou frustrado, eu estou me sentindo vazio, eu não sei o que eu quero fazer, eu só estou pressionado de dar resultado, de entregar o serviço, e a minha vida está completamente desvitalizada. Eu estou fazendo até o que me mandaram fazer, mas eu estou sem energia, eu estou sem... Por quê? Onde está o meu afeto? Onde está a qualidade do encontro? Que aí não tem a ver com quantidade de tempo. É a qualidade. Algo mecânico, né, Ana? Sim. Ana, você, né, certa vez no encontro que estávamos, você comentou sobre os sentimentos serem como aquela brincadeira do quente, morno, frio. Tem como você falar isso para eles? Sim. Porque, assim, às vezes a gente fala assim, aí às vezes a gente fica assim, mas como é que eu vou... Como é que eu vou começar a me reconhecer? Né? Como é que eu... Então, a gente pode... Lembra, não sei se vocês já brincaram quando criança, né? Assim, criancinha da brincadeira do quente e frio, né? Que a gente diz assim, tá quente, vai achar o presente. Não, tá frio. Ih, você tá na Sibéria, de tão gelado. Agora tá morno. Então, o maior marcador para a gente perceber se tá bem ou não, também, é a sensação de conforto e desconforto. Se eu estou desconfortável, eu estou dizendo para mim mesmo que o negócio não está confortável, tá distante do que eu preciso. Eu não estou no quentinho do acolhimento, eu estou assim, me distanciando de mim. Eu estou me avisando que tem alguma coisa que eu tenho que prestar atenção para eu voltar para me acolher, para eu me sentir bem. Então, às vezes, isso é um marcador que ajuda muito. Onde você fica mais confortável, como você fica mais confortável, o que te deixa desconfortável, porque isso vai fazendo a gente compreender como a gente está. Né? Então, assim, isso é uma percepção muito importante, porque a gente não tem tempo, muitas vezes, para se olhar, porque tem que sair correndo, porque tem que fazer sei lá o quê, tem que entregar não sei mais o quê. E aí você vai passando por cima, aí o que acontece? Começa a ter ansiedade, né? Algumas pessoas chegam a ter síndrome do pânico. Por quê? Porque o nosso organismo, nosso corpo, a nossa essência, ela é sábia. Então, se você não está enxergando, eu vou te mandar um telegrama. Então, a ansiedade, muitas vezes, ou aquela tristeza que não deixa, aquele desconforto que não deixa a gente ficar bem, é um telegrama da gente para a gente mesma, assim, oi, tudo bem aí? Ana Luísa, oi, você não está me ouvindo, sou eu, Ana Luísa, falando com você. Ó, aí você fala, mas eu estou com uma ansiedade, por que eu estou com essa ansiedade toda? Porque eu tenho que parar para ver, eu tenho que parar para me ouvir, o que está acontecendo comigo? Onde eu estou me exigindo demais? Que está me desgastando dessa forma? Por que eu estou o tempo todo desconfortável? Então, é um cuidado fundamental para que você possa se fazer bem. Ana, então, Oi, desculpa. O professor Edgar chegou, daqui a pouquinho eu vou botar ele na tela conosco. Tá. Mas, quando a Ana falou, gente, vocês, né, que são futuros professores, quando a Ana falou nessa questão da brincadeira, inclusive a gente brincou, né, porque para mim sempre foi quente, morno, frio, e para os demais presentes era só quente e frio. Eu já imaginei da gente, por exemplo, em sala de aula,
não vai usar a sua aula inteira, mas se você usar 10 minutinhos para você falar com o seu aluno, vamos brincar de quente, morno, frio dos sentimentos? Isso. Vamos ver como é que está o seu sentimento hoje. E aí você mostra o papelzinho, tristeza. E aí, tá mais perto ou tá mais longe? Alegria. Tá quente ou frio? Ou levar caixinhas. Assim, fora da caixinha, você escreve alegria, tristeza, e aí pede para eles escreverem no papelzinho o que está gerando tristeza neles. Aí ele te entregou, você botou na caixinha e falou, essa caixinha vamos deixar o mais longe possível, o mais frio. E a caixinha da alegria, conforme ele te entregar e você botar, você vai falar assim, vamos deixar aqui bem pertinho para aquecer o coração. Na hora que elas falaram, eu só pensei nas caixinhas. Porque é uma atividade que você não vai levar nem 10 minutos, os alunos vão gostar no finalzinho da aula. E a gente pode fazer, na verdade, em qualquer idade. Mas para os pequenos, às vezes a única oportunidade dele dizer, né, o sentimento dele e de que forma isso está afetando, muitas vezes vai ser na sala de aula. E aí eu já vou aproveitar, Ana, para você começar a falar desse workshop, que é imperdível. E, gente, é gratuito. Então, olha isso. Mania de bilhetes. Tem também aqui o folderzinho. Você pode explicar para a gente? Sim. Então, o workshop Mania de Bilhetes, quer dizer, o Mania de Bilhetes projeto nasceu baseado numa história que eu também compus, chamada Mania de Bilhete, que é a história de uma mochila que sonhava em começar a carreira escolar, até que ela começa e ela vai ficando frustrada, achando aquilo uma chatice, que era só levar livro, caderno para lá, livro, caderno, dever de casa para cá, e aí ela fala, vai ver que eu estava subestimando a vida escolar, né? Achei que ia ser mais interessante. Até que ela é dada para uma menina que antes de ir para a sala, e antes de começar a aula, ela escreve um bilhete do que ela precisava levar, além dos livros e cadernos, para ter um bom dia na escola. E todo dia ela escrevia um bilhete diferente. E aí a mochila começa a ficar encantada com o que estava acontecendo com ela, enfim. E aí a história, depois que essa história é contada, a gente desenvolve uma metodologia muito simples, até isso que a Angélica falou, assim, de fácil aplicabilidade, muito rápida. A gente começa a fazer uma colheita, pedindo para as crianças, durante uma semana, escrever um bilhete do que elas querem trazer para a escola, para aliviar, ou para desabafar, ou para trazer para ter um bom dia na escola. E aí o professor começa a ter uma noção da colheita de afetos que essas crianças já conhecem, já se relacionam. E, em cima disso, a gente vai fazendo um trabalho, porque esse o primeiro trabalho é de autoconsciência, depois a gente trabalha empatia, porque na semana seguinte a gente faz o momento do coração, onde as crianças vão ouvir toda essa galeria e poder escolher mais de um ou dois sentimentos para ajudar naquele dia. E depois a gente vai escolhendo que sentimento elas querem conversar. Numa escola que a gente aplicou em Manaus, por exemplo, pegando esse exemplo, Angélica, de poder usar no conteúdo programático, eles estava estudando tabela, né, para ver estatística, ela fez um gráfico dos sentimentos. Então, quantos por cento acha que está com alegria, quantos por cento estão tristes, quantos por cento estão... Então, com isso, as crianças, de uma forma lúdica, e também com espaço de falar de afeto, aprendiam a matéria e falavam de afeto ao mesmo tempo. Como a professora de inglês começou a ensinar inglês usando o afeto e traduzindo para o inglês, pegando músicas em inglês que falava daquele sentimento. Então, você pode criar dentro com essa brincadeira do reconhecimento, já trabalhando com o que eles reconhecem de afetividade, da forma que você quiser, fazendo a caixinha, fazendo o jogo do quente ou frio, com os sentimentos que eles trouxeram, criando estratégia. Como é que a gente pode fazer a tristeza diminuir? Qual é a tática que você usa? Então, a gente vai trabalhando e mostrando para eles a competência, a qualidade, e tendo conversa, porque aí você descobre coisas naquele bilhete que você não saberia. Porque quando entrega para a professora, a criança tem uma historinha para contar daquele bilhete. Né? Às vezes a criança fala, eu estou triste porque meus pais se separaram, ou eu estou triste porque meu avô foi para... Eu estou com raiva porque teve briga na minha casa. Então, a gente vai começando a entender o contexto daquelas crianças fora da sala de aula, mas o quanto isso influencia dentro da sala de aula. E aí a gente começa a ter um outro entendimento. E é muito bacana porque depois as crianças percebem que é importante conversar.
né? Então, você cria uma conversa, uma maior intimidade do professor com os alunos, mas de uma forma lúdica, sem exigir demais do professor, que eu entendo e respeito o quanto você tem um conteúdo para seguir, mas eu pensei, ao criar essa metodologia, que isso seria uma forma de trabalhar os afetos, sem ser um custo alto, porque você usa o material que você já tem dentro da sala de aula. Então, é uma história, criar a galeria de tesouro, fazer a colheita e, em cima do, escolher os afetos com as crianças que eles querem conversar naquela semana, ou usar na matéria, ou fazer um jogo da memória, ou o jogo da caixinha, o que vocês quiserem, porque a ideia são dinâmicas rápidas, né, Ana? Não vai usar a aula inteira, as 4 horas. São dinâmicas rápidas. Então, o que eu ofereço é o start do processo. Agora, o que vocês vão fazer, como depois vocês vão brincar com afeto, aí eu respeito muito a criatividade de vocês, porque eu sempre sou surpreendida com ideias maravilhosas, como essa do gráfico, que eu falei, gente, isso é muito bacana. Então, assim, e como é um trabalho colaborativo, ele não é fechado, ele está sempre aberto para novas ideias, porque a coisa que eu mais desejo é que essa história e esse primeiro pedaço, esses 3 primeiros momentos da metodologia, estabeleça essa proximidade e essa ludicidade durante o ano escolar. Então, numa matéria de redação, nós temos que fazer uma redação. Por que não poder fazer uma redação sobre o amor? Né? Brincar na matemática com gráfico sobre o amor, fração. Ou seja, eu ia falar, por que não mexer na estatística dos sentimentos também? Isso. Fazer uma pesquisa na sala, uma pesquisa qualitativa, e aí você faz um gráfico. E aí poder ver, gente, que legal. Então a gente está percebendo aqui que a sala, nessa semana, o termômetro mais alto ficou com ansiedade, né? Ou com nervoso. Então, poxa, dependendo, usando a linguagem da criança, que é muito preocupação. Preocupação. Então, gente, essa semana nós vamos pensar juntos em estratégias para diminuir a preocupação. Que ideias vocês têm? E é fofo, porque as crianças têm várias ideias. Aquela foto que eu estou com o microfone, eu entrevisto as crianças. E eles dão altas ideias. Deixa eu voltar lá. Eu tô com medo, né? Nessa foto aqui do começo, né? Aqui eu estou entrevistando a criança. E aí eles vão me contando. Eu falo, então, me fala um pouco, assim, o que te ajuda a diminuir o medo? Aí eles vão contando, me ajuda a rezar. Aí você vai ver aquela família que tem uma questão religiosa, então ele já reza. Aí o outro fala, eu abraço meu travesseiro. Eu corro para minha mãe. Então a gente vai vendo, olha como é que eles estão se relacionando. E até a solução de problemas, né? Para criar um texto Isso. Enfim, já dá uma peça teatral. Então, gente, é imperdível. Aí tem todas as informações para vocês. Também vai ser colocado lá depois pela coordenadora pedagógica e também professora do curso normal, a Maria Isabel. Bom, então só para fazer uma sedução. Mas só de você estar aqui, eles já estão todos seduzidos. A sedução quem participar do meu workshop ganha o livro Mania de Bilhete. Ai, meu Deus, eu também posso, né, Ana? Pode, meu amor, você é só eu vou participar. Ganha o livro para poder ter a história, para poder trabalhar com os alunos, e quem quiser começar a implementar, a gente dá orientação, porque o que a gente mais quer é poder ver a extensão que essa ideia pode alcançar e ver os desdobramentos criativos, que isso realmente nos inspira muito. Como eu falei no início, eu sou um zerinho, então eu adoro ouvir o que cada um na sua inteireza criou, e aí isso me amplia, o professor me amplia de cá e eu amplio ele junto. Então a gente vai se ampliando, eu vou ficando encantada com as possibilidades infinitas. E vocês já viram, gente, que a Ana Luísa, eu não tenho nem como descrever este ser humano, que é luz, né? É muita luz, muito empatia em pessoa mesmo. Ela é incrível. E para vocês que hoje estão, né, iniciando, né, na educação, estão finalizando aí o curso normal, ou que já está formada, a Micheline, que estava aí com a gente, né,
Na terça-feira a gente fez a live, onde ela compartilhou que ela ficou 16 dias internada por Covid, perdeu a mãe, e ela disse que a maior problemática é quando você está todo fragmentado, igual o vídeo do início aqui, né? Você está fragmentado, mas você tem que dar o apoio para esse aluno. Então, a mania de bilhete não vai ser bom só para o aluno, vai ser bom para você também. Porque muitas vezes a gente ouvir o outro ajuda a gente a ouvir a nossa voz, que a Ana comentou, que às vezes a ansiedade está lá gritando, ei, para, me ouve! E é isso mesmo, é a parte do, peraí, deixa eu ouvir o outro para eu aprender a me ouvir também, né? E ano passado também, a Maria Isabel, que é a nossa coordenadora, ela falou, quando eu perguntei assim para ela, como é que vai ser esse pós-pandemia? Ela falou, primeira coisa é ouvir o outro. Não tem que se preocupar com o conteúdo, você tem que se preocupar em ouvir o outro. Quem é o outro, né? Como é que foi para ele? E mania de bilhete, gente, participem desse workshop, sigam o @papo-com-0. A Ana e toda a equipe dela, que é uma equipe maravilhosa, tem muito a compartilhar conosco. E a gente se dispondo a ouvir o outro, a gente aprende a se ouvir também. Não é isso, Ana? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou colocar já na tela o professor Edgar, tá? Ok. Para ele também te conhecer. Então, esse é o professor Edgar, que ele é professor de matemática lá na Rede Municipal de São Pedro da Aldeia. A gente fez uma reunião de... pode falar, Edgar. Dá boa noite para todo mundo. Boa noite a todos aí. Estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Ele já tá cansado, Ana, de tocar, porque lá na Rede Municipal de São Pedro, eu coordeno os professores de matemática, né? Esse ano eu recebi essa missão. E aí eu falei com ele, Edgar, não dá pra gente... Porque a gente voltou ao presencial semana passada. Aí eu disse pra eles, não dá pra gente começar no presencial sem falar de afetividade, né? De resgate, de falar do outro. E eu tinha perdido uma aluna. Hoje eu já consigo falar. Na reunião de manhã com eles foi aquela desestabilizada, né, que eu comentei uma vez com você. Aí foi difícil para retomar. Hoje eu já consigo falar melhor sobre esse assunto. Mas eu tive uma aluna lá da rede municipal, a Samara, que ela tinha um problema congênito. Aos 10 anos os médicos falaram que ela não ia mais sobreviver, mas ela conseguiu colocar uma válvula no cérebro. Então ela continuou estudando. Ela entrou na rede municipal de São Pedro da Aldeia, uma menina super encantadora, afetuosa, e ela queria muito voltar a estudar presencial. E teve um boato que a gente voltaria em agosto, e ela ficou ansiosa para esse retorno de agosto. Já tinha professor de apoio e tudo, só que a válvula entupiu. E aí eu passei para esses meus colegas o áudio que a mãe dela me enviou, dizendo que naquela situação, com hemorragia cerebral, a única vez que ela conseguia abrir o olho, ela falava que mãe, eu quero ir para a escola, e a escola? Então a mãe compartilhou isso com eles, e eu falei com eles que a escola é um espaço para muitos de sonho, e esse retorno presencial, eu comentei com esses meus colegas que para eles seria uma mudança de rotina, poxa, é chato, tem que mudar tudo de novo e tal, como está sendo para a gente agora no 20 de julho, mas para o nosso aluno é o espaço do sonho, que a Samara infelizmente não pôde usufruir desse espaço de sonho, porque ela faleceu 2 semanas antes do retorno às aulas, né? Que ela queria muito participar. Então ela estava ali numa situação de lutar pela vida. Ela tem vídeos dela cantando, falando que a raiz dela era forte, que ela sobreviveria, e a escola para ela era muito mais do que conteúdos, era o momento dela estar ali com o outro e sempre com a preocupação de fazer o outro feliz. Aí eu falei com o Edgar, e uma música que a define muito bem, que ele vai cantar no final, e eu tenho certeza que você vai gostar dessa música, Ana. Ai, que então, delícia. já te agradeço muito, Edgar, que ele já está cansado, já é de novo, que o horário da reunião dele era de manhã, ele tocou de manhã, de tarde, aí quando eu pensei assim, poxa, Ana Luísa, será que ela vai aceitar o convite? Aí você aceitou, eu falei, essa música, Edgar, e ele está aqui conosco. Então, Ana, eu queria que você fizesse mais um chamado para eles aí, para o workshop, e a gente vai começar a fazer umas perguntas valendo prêmio aqui para quem está aqui hoje. Tá bom. Então, gente, quem quiser, eu vou ter um prazer enorme de estar com vocês, dia 6. A gente vai viver a metodologia e depois eu vou
explicar o que a gente está trabalhando em cada momento dessa metodologia de uma forma mais, né, com mais profundidade do que aqui eu só dei assim um comercial, não falei como é que é, né? Mas quem quiser vai ser um prazer para a gente trocar, para a gente, enfim, porque para mim ouvir muito o que vocês pensam, como as ideias, sempre me nutre bastante, tá bom? E mais umas coincidências da vida, Ana. A primeira, né, e última live que você participou com a gente foi na última quinta-feira de outubro, como essa. E o único link foi na última quinta-feira de outubro do ano passado, foi quando você participou conosco. Aí eu falei, gente, que coincidência, né? Diferença de 2 dias, né? Sim. Mas aí, olha o seu link de certificado. É Ana. A única que conseguiu isso, porque eu só botei assim, encontro 4. Ele gerou o link Ana. Eu falei, meu Deus, que coincidência é essa? Meu Deus do céu, que chiqueza. Que chiqueza. Então, esse é o link do certificado, gente, dessa live maravilhosa da Ana Luísa Noves, que vocês estão tendo a oportunidade que eu tenho de conhecer. E vocês, obviamente, devem estar apaixonados, como eu sou apaixonada por esta mulher incrível. E aí, Ana, eu vou fazer umas perguntinhas. Se você quiser também, você pode fazer. Tá. A regra é a seguinte: a gente faz a pergunta, essa é para alunos, tá? Tá. Mas o professor também pode responder. Estou aqui nos comentários, eu tenho uma colega chamada Samuele. A Samuele vai me dizer quem é que foi primeiro, porque aqui no nosso aplicativo aparece diferente do YouTube, tá? Então, primeiro eu vou perguntar por que o 0 é um número especial, tanto para professores quanto para alunos. Por que o 0 é um número especial? A Ana Luísa explicou. Valendo o brinde especial. Porque o 0 é um número especial. Micheline, você pode competir também, tá? Tá concorrendo ao brinde. Samuel já está atenta ali, gente. Porque o 0 é um número especial. Professores e alunos valendo brinde especial. Respondam. Porque o zerinho é um número tão especial que ganha uma página no Instagram e é um projeto. Que é o Papo com Zero, @Papo com Zero. Vamos lá. Melhora essa resposta aí, Raíssa. Tem que ser a resposta. Porque o 0 é um número especial. E aí, ó, já tem uma resposta aí, ô Samu. Vamos botar para a Ana avaliar, tá? Uma aluna disse por ele não ter valor. Aí você avalia, Ana, por ele não ter valor. A outra aluna disse que porque tudo começa do 0. E vou ver só das alunas, depois eu vou ver da professora. Então, nós temos a Raíssa e a Vanessa. Samu, mais alguém? Carla Roberta. Ela disse porque os outros números do lado dele ganham valor. Qual dessas 3 você acha que foi a mais correta? Porque ele não tem valor, porque tudo começa do 0, ou porque os outros números do lado dele ganham valor? Bom, eu particularmente, dentro da minha filosofia que eu construí com 0, eu gostei mais da terceira resposta. Da Carla Roberta. Carla Roberta, você é nossa aluna? Gente, porque eu não dou aula para o curso normal, eu estou aqui só para fazer a carga horária deles. Carla Roberta é nossa aluna? Fala aí para mim, Maria Isabel. Que aí, se for, ela vai ganhar o nosso brinde. Acho que se não for também, dá para ela buscar, né, gente? E aí, me sinaliza. A Ana falou a terceira resposta é que ela mais gostou. Vou fazer a segunda pergunta, enquanto... E a Emira, que é professora, enquanto o pessoal está respondendo, ela disse assim, olha... Não, peraí, cadê a Emira? Porque não importa a posição, ele tem valor. Respeita a esquerda não entendi muito bem. Da vez e tá à direita. Acho que não importa a posição, ele tem valor. Isso foi a resposta da Emira. Uhum. Então, Carla Roberta ganhou o brinde especial. Vou botar aqui, brinde especial, Carla Roberta. De professora, só Emira, gente? Só Emira foi, Samu? Sinaliza aí para mim.
Se vocês sinalizarem rápido, eu vou ficar com os brindes todinhos, gente, que eu adoro brinde. Sinaliza. Só de professora foi só a Emira. Ok. Então, Emira ganhou o brinde especial, que ela foi a única que respondeu. Emira. Agora, valendo a caixa de bombom. Opa! Não sei se eles vão acertar, é uma pergunta difícil. Qual o nome do vídeo passado no início da live? Só vai saber quem estava no início. Qual o nome do vídeo passado no início da live? Começa com a letra F. Vê se vocês conseguem adivinhar aí. Ah, tá. E Mira até corrigiu aqui, ó. Ela falou: não importa a posição, a esquerda respeita e a direita acrescenta. Ai, Perfeito. que legal! Adorei essa resposta. Emira. A esquerda respeita e a direita acrescenta. Nossa, perfeito. Meu Deus do céu, a pessoa chegou cedo aqui. Ô, Samuele, verifica para mim se a Tata Lima respondeu primeiro, porque aqui no StreamYard é diferente. Bota aí, ok ou não. Se foi a Tata Lima. Bota aí para mim, Samu. Gente, e a Maria Isabel pediu para avisar que os que mais participam do chat também serão premiados, são prêmios especiais. Ela só vai falar na sexta-feira. Foi a Tainá, então Tainá, caixa de bombom. Ok, Tainá Lima. Então, Carla Roberta, brinde especial. Emira, brinde especial, professores e caixa de bombom. Agora para garrafinha. Samu, fica atenta, porque isso aí todo mundo vai saber. Qual é o nome do projeto e página do Instagram coordenado pela Ana Luísa Noves? Qual é o nome do projeto e a página do Instagram coordenado pela Ana Luísa Noves? Como é que é o nome dessa página do Instagram? Fica atenta, fica atenta, fica atenta. Vamos lá, gente. Como é que é o nome da página do Instagram? Ai, meu Deus. Vê aí, Samu, quem foi primeiro? Quem que apareceu primeiro? A Sirlene agora quer competir. A Sirlene agora já foi para Emira, Sirlene. Fala aí para mim, ô Samu, quem que acertou? Letícia. Então, Letícia Grace respondeu primeiro, porque para mim aqui aparece diferente, gente. Então, Letícia Grace respondeu Papo com Zero, @Papo com Zero. Gente, agora tem que seguir e botar lá, ó, assistir a live, tá? Para poder ter direito a esses prêmios, tem que seguir a página e botar assistir a live. Eu sigo a página, eu vou ver vocês, tá? Então foi a Letícia Grace. Tava na hora, né? Porque Letícia elogia tanto meu cartaz, gente, ela tinha ganhado alguma coisa. Então, Letícia Grace. Então, todos os prêmios devidamente separados vão ser entregues para vocês. Amanhã vocês vão pegar lá com a Maria Isabel. A pizza, o sorteio é amanhã, são 2 pizzas confirmadas. Vera ainda não confirmou a terceira pizza. Se ela não confirmar, vai para mim, que eu vou fazer chantagem emocional. Então, nós teremos 3 pizzas amanhã. Ó, ficamos com Tainá, caixa de bombom, Letícia Grace, garrafinha, brinde especial, Carla Roberta. E para a professora é a Emira. Letícia vai ganhar mais um brinde porque me elogiou. Então ela merece, tá? Que fofa. Ana, eu vou pedir para você se despedir deles e, né, dar alguma palavra para eles e em seguida pedir para Edgar a brilhantar essa noite fazendo o que ele brilhantemente faz, que é tocar essa música incrível. Então, olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né, por vocês terem tido esse momento, me dado essa oportunidade de falar algo que faz o meu coração acelerar, porque eu gosto muito disso que eu faço, desse trabalho nas escolas, é algo que me inspira profundamente. E quem quiser realmente participar do workshop, eu vou ter o maior prazer de poder passar mais um tempinho com vocês. Angéle, muito obrigada por mais uma vez me dar essa oportunidade incrível. E eu tive, assim, um final de tarde muito precioso. Gratidão. Beijo grande. Gente, olha, eu fico até tímida. Você agradecer é ótima, né, Ana? Você, nossa, você é incrível. Eu que agradeço. Eu sei que sua agenda é muito, muito difícil. Olha, tem várias pessoas perguntando se vai ficar gravada. Sim, gente, essa live vai ficar gravada no canal do Colégio Estadual Alto de Julho. Se inscreve também, gente,
ativa o ativa o sininho. Quem sabe a Ana Luísa não volta em outras oportunidades, porque ano passado ficaram apaixonados, esse ano estão apaixonados. Tem que ver a agenda dela, mas sempre que ela consegue. Não, eu sempre dou um jeitinho. Eu sempre dou um jeitinho. É só me chamar. E tem vários elogios aqui para você. Então, Ana, obrigada. Muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui a tela. E a gente vai finalizar com o professor Edgar Moreira. Edgar, eu vou te deixar sozinho aí tocando, tá? Oi. E a gente vai cantando por aqui. Beijo. Fiquem com Deus e acompanhem o Edgar Moreira aí. Vamos lá, Edgar. Pode tocar. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? A quem falei que a vida da gente é um nada no mundo. É uma boca no tempo e nem dá um segundo. A quem falei que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que é ruim de prazer, ela diz que a vida é viver. Você diz que o melhor é morrer, pois amada não é, e o inferno é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos da vida o que der quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver eu e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita e é bonita. É bonita e é bonita. Viver